está sendo gravada, tá? E eu vou colocar essa aula para vocês lá no meu canal do YouTube e também vou colocar no AVA. A aula da semana passada já está no meu canal lá no YouTube. Eu não sei se todo mundo se inscreveu já no canal. Quem ainda não se inscreveu, vocês vão encontrar como professora Thaís Antunes, psicóloga, e aí todas as aulas estão postadas lá, tá certo? As aulas que eu gravei antes da gente começar esse processo das aulas ao vivo, também estão postadas lá no canal, tá certo, pessoal? Então, para quem por alguma razão perdeu as outras aulas, vão lá no canal, assistam as aulas que estão lá no canal, porque elas são muito importantes para a formação de vocês. E se tiverem dúvidas ou se ficar alguma questão não compreendida, aí eu peço para que vocês me mandem e-mail, para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês possam ter, tá certo? Então, essa aula também vai ser colocada lá no canal e também vai ser disponibilizada lá no AVA, combinado? Os slides, pessoal, da aula de hoje, que é a aula da unidade 3, sessão 1, ele já está disponível lá no AVA. Se vocês entrarem lá na unidade 3, sessão 1, vocês vão encontrar slides da aula, tá certo? Então, eu estou colocando aqui para vocês acompanharem, mas acho que também é importante que vocês tenham esses slides em mãos para vocês estudarem e, enfim, se tiverem alguma dificuldade também para baixar o slide, por favor, me informem. Combinado? Thaís. Pois não. Bom dia, é a Val. Bom dia. Oi, Val. Thaís, eu estou dentro do AVA, na seção 3.1, e não tem nada postado. Ué, alguém encontrou ou foi só a Val que teve essa dificuldade? Professora, bom dia, Kátia. Aqui para mim também não mostra. Ué, que estranho. Ele consta professor, eu também não mostro, não. Peraí, gente. Então, peraí, deixa eu tentar descobrir. Bom dia. Eu tentei abrir também esses dias. Na verdade, que vai ser no dia 13 de abril, vai ser aberto. Ah, ele tem data para abrir. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar. Eu estou mandando agora para os representantes. Eu estou mandando via WhatsApp e vou pedir para que os representantes encaminhem aí no grupo para vocês. Pode ser? Maravilha. Tá ótimo. Então, peraí um pouquinho só. Me deem só um minuto que eu vou passar para eles. Só um minutinho. Bom dia, povo lindo. Bom dia. Representantes, por favor, confirmem se chegou no WhatsApp de vocês e repassem para os demais colegas, por gentileza. Chegou. Oi, bom dia, professora. Já chegou. E Legal. Eu já vou encaminhar. Tá bom, obrigada. Muito bem, então enquanto eles encaminham, eu vou continuar aí passando alguns recados, tá? Para vocês que são importantes. Então, pessoal, essa é a aula 3, a unidade 3, sessão 1. As outras aulas já estão postadas lá no YouTube. São aulas importantes, por favor, não deixem de fazer as atividades de pré e pós-aula. Lembrando que para essa disciplina, as atividades de pré e pós-aula, elas estão convalidando nota, tá? Então,
é fundamental que vocês façam todas as atividades de pré e pós-aula, tirem as dúvidas comigo, caso vocês tenham, todo mundo tem o meu e-mail, por favor, me escrevam se por alguma razão algo não ficar entendido. Uma outra questão importante, sobre o trabalho de vocês da linha do tempo, tá? Acredito que os representantes já devam ter passado essa informação para vocês, ou, quer dizer, eu não sei se eu falei só com a Kátia, acho que eu falei só com a Kátia. Eu ia passar no grupo geral de representantes primeiro, segundo e terceiro semestre, mas eu acabei esquecendo. Mas, não, ok, professora, para o terceiro eu também recebi e já encaminhei no grupo. A questão do que vai ser entregue trabalho dia 20? Isso, não, a data não, só o que era para fazer. Tá, então é isso mesmo, eu acho que eu acabei conversando, a Kátia perguntou para mim, eu acabei respondendo só para ela e esqueci de passar no grupo. Então é o seguinte, pessoal, representantes, fiquem atentos aí nessa informação para vocês poderem repassar também para os demais colegas aí no grupo. O trabalho de vocês sobre a linha do tempo, a data de entrega, então, ficou para o dia 20 de abril, ok? Então, até essa data, dia 20 de abril, vocês devem encaminhar esse trabalho para o e-mail dos representantes de sala, e aí os representantes, eles vão arquivar esses trabalhos e vão me enviar em um e-mail só, tá bom? Então, eu aguardo o e-mail do representante do primeiro, segundo e terceiro semestre. Vou pedir para que os representantes me encaminhem esse e-mail no dia 21. Isso porque os alunos, aliás, dia 21 é feriado, né? Então não vou dar trabalho para vocês, não. Podem me encaminhar no dia 22, tá? Então a gente estipula a data para os alunos no dia 20 e os representantes me encaminham o e-mail no dia 22. Pessoal, por favor, tenham bom senso, não fiquem ligando para os representantes, né, ou atormentando os representantes durante esse período, ainda mais no dia 21, que é feriado, tá, pedindo para que os representantes, coloca o meu trabalho, insere meu trabalho, porque os representantes precisam ter descanso. Então, se organizem para poder entregar o trabalho até o dia 20, tá certo? Para não ter problemas em relação a isso. E aí, no dia 22, os representantes me encaminham o trabalho de vocês por e-mail. Combinado? Sim? Façam um okzinho. Combinado, professor. Combinado. Todo mundo ouviu, entendeu? Belezinha? Tá. Então, é isso que é para vocês poderem fazer. Ok. Ok? Legal. Muito bem. Pessoal, em relação às avaliações, em relação às provas, nós não temos informação até agora de como vão se dar essas provas, tá? O que a Anhanguera está pedindo para a gente é para a gente aguardar. Os trabalhos a gente vai continuar recebendo normal, mas as provas a gente ainda não tem informações. Algum professor de vocês passou alguma informação sobre a prova? Porque vai que você já esteja comendo bola? Não. Não? Então tá. Então eu tô dentro. Não come bola. A única coisa que a Patrícia falou, Thaís, foi que desse primeiro bimestre, nós não faríamos mais, então, as provas e o trabalho seria como a nota de prova. Tá. Eu não tenho essa informação oficialmente, tá? Eu ouvi alguns rumores realmente sobre isso, mas eu prefiro ter uma informação oficial para eu poder passar. Acredito que vai acabar acontecendo isso mesmo, ok? Mas eu prefiro ter essa orientação oficialmente, daí eu passo para vocês, combinado? Muito bem. Bom, pessoal, é isso, então, em relação ao trabalho, né, em relação à questão aí das provas e das aulas que eu queria passar para vocês, das aulas Desculpa. As aulas da unidade 2, que estão disponíveis lá no canal do YouTube, que eu acho importante que vocês deem uma olhada. Tudo bem? Pessoal, para as nossas próximas aulas,
eu quero pedir para que vocês se organizem em relação a poder visualizar os meus slides antes da aula. Eu sei que, no caso, né, da aula de hoje, vocês estão me falando que ele só vai estar disponível a partir do dia 13, que é na semana que vem. Eu vou sempre passar, então, os slides via representantes para ter a certeza que vocês estão tendo acesso. E vou pedir para que vocês estudem sempre o slide antes da aula, porque eu acho que a minha intenção aqui é mais que a gente possa abrir para uma reflexão, para uma discussão, tirar as dúvidas, tá? Mais do que a gente ler os slides aqui na aula. Tudo bem? Então, para as próximas, vamos combinar de vocês já terem essa leitura prévia antes da aula. Combinado, gente? Sim? Combinado. Muito bem. Todos continuam me ouvindo bem, certo, gente? Não está tendo mais problema com o áudio? Não, eu continuo ouvindo muito baixo, sabe, Thaís? Tá, Edmilson, tenta ligar sua câmera. Mas é que as pessoas têm que desligar o microfone, senão fica dando interferência. Pessoal, é isso mesmo, desliguem o microfone, todo mundo, coloca o microfone no mudo, isso. Edmilson, você percebe que quando você liga a câmera, o seu som fica melhor, fica um pouco mais alto? Mas aí para eu conseguir te ouvir, você tem que ativar o microfone de novo. A maioria está conseguindo me ouvir bem? Não tem assim. Não tem nenhuma interferência. A voz sua bem. Perfeito. Eu comprei já para a semana que vem. Eu vou ter agora um super microfone e um super fone. Então eu acredito que o som, a partir da aula da semana que vem, já vai ficar melhor, deve chegar entre hoje e amanhã. Então aí a gente vai conseguir ter um recurso de áudio um pouco melhor. Tudo bem, gente? Vamos começar então a aula? Tá bom, Thaís. A gente vai se virar, não esquenta a cabeça, não. Maravilha. Pessoal, eu tenho... Enfim, eu vou comentar para você, eu vou comentar com vocês aqui os slides. Eu vi que vocês colocaram os sons, os microfones estão todos no mudo, né? Belezinha, isso é muito bom. Mas, por favor, de vez em quando, conversem comigo, tá? Durante a aula, para eu saber que vocês estão me acompanhando, para saber que está tudo bem com o som, para saber que não está tendo problemas. Nem com o som e nem de compreensão sobre o conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos então falar. Agora a gente vai entrar, pessoal, na unidade 3. É uma unidade fundamental, é uma unidade muito importante. Todo mundo já está aí com o caderno, lápis na mão, caneta na mão, né? Porque vocês sabem que a professora que gosta de um resumo, né? Que vocês anotem no caderno aí as coisas que são importantes. Então, a unidade 3 é uma unidade que a gente vai, basicamente, apresentar, né, para vocês algumas das principais escolas do pensamento psicológico, né? Então, a gente vai falar sobre algumas, e eu quero enfatizar para vocês entenderem que o que eu vou fazer durante as aulas é apresentar essas escolas. Nós não vamos, de maneira nenhuma, aprofundar nessas escolas, por quê? Primeiro, o conteúdo é um conteúdo super complexo, grande, tá? E vocês irão ter, ao longo da formação, no mínimo, um semestre por disciplina de cada uma dessas escolas, tá? Então, vocês irão ter o que a gente chama de matrizes do pensamento em psicologia. E aí vocês irão ter um semestre para cada uma dessas matrizes do pensamento em psicologia. Portanto, na aula de história, a gente só apresenta, né? Fala para vocês de onde que vieram essas escolas do pensamento e qual é a importância dela na psicologia.
um aprofundamento vocês irão ter quando começarem as disciplinas de matrizes. Tudo bem? Compreendido até aqui? Muito bom. A primeira escola, né, do pensamento psicológico que nós vamos estudar é a escola do behaviorismo. Tá? Então, anotem aí no caderno, behaviorismo é um nome super importante. Vocês vão ouvir falar bastante sobre essa escola do pensamento em psicologia. E a palavra behaviorismo, ela vem de behavior em inglês, que significa comportamento, ok? Então, se vocês quiserem aí marcar no caderno de vocês, behavior vem de comportamento. Então, por isso que a gente fala que a escola behaviorista, ela foi quem abriu espaço para as abordagens comportamentais em psicologia, ok? Então, olha só. O behaviorismo é uma das principais abordagens da psicologia e tem uma série de autores importantes, muitos autores importantes. A gente não é capaz, pessoal, de, na aula de hoje, apresentar todos eles, tá, para vocês. Mas a minha ideia é que vocês conheçam pelo menos 3 autores que são importantes nessa escola, que é o Pavlov, o Watson e o Skinner. Então, eu vou... Opa! Daí. Muito bem. Muito bem. Então, eu vou pedir para que vocês anotem aí no caderno de vocês os nomes importantes, né, que nós vamos estudar um pouco mais a fundo na aula de hoje, que é Pavlov, Watson e Skinner. Anotaram? Bem. Muito bem. Para que a gente possa começar a falar sobre esses autores, eu vou apresentar de uma maneira breve para vocês um outro autor, que é o Durkheim. Então, dos precursores do behaviorismo foi Edward Lee Durkheim, 1874 a 1949. Que direcionou sua investigação sobre o comportamento animal para os seres humanos. Durkheim procurava uma explicação para as coisas através do controle sistemático e rigoroso, que era típico da ciência positivista. Lembram que a gente já conversou, a gente estudou, né, que durante a Idade Moderna nós tivemos um avanço muito grande em relação ao modelo de ciência positivista. E esse modelo de ciência positivista, né, ele propunha o quê? A gente, só relembrando, né, a gente estava falando aqui desse modelo que vem lá das ideias de Auguste Comte, né, e também aquela ideia de que a ciência, ela só é válida, né? A ciência que realmente tem valor é aquela ciência que pode ser medida e testada laboratorialmente, né? Então, tudo que eu pudesse fazer uma testagem em termos quantitativos, tudo que eu pudesse compreender dentro de uma avaliação metodológica e sistemática, estaria dentro deste modelo de ciência positivista. Muito bem. Então, só lembrando que a psicologia, então, no seu início, ela fazia investigação em animais, né? A gente ainda não estava falando nessa época de uma psicologia que pudesse ser aplicada em seres humanos. E aí, Durkheim, ele começa a querer investigar como se dava a busca, né, pela ciência, como que a gente pode investigar o comportamento humano. Veja que aí já começa uma aproximação de uma psicologia mais voltada para seres humanos. Porém, ele queria fazer isso dentro de um modelo positivista de ciência, tudo bem? Então,
Durkheim propôs o conexionismo, que é uma abordagem que acredita que há uma conexão entre estímulos e resposta. Para comprovar a sua hipótese, ele criou um instrumento chamado caixa-problema, na qual prendia um animal que poderia se soltar sozinho se destravasse corretamente uma sequência de trancas. Então, veja só, o que propunha o conexionismo, né? Ele propunha essa relação, essa conexão entre um estímulo. O que é um estímulo? É qualquer tipo de informação que vem de fora, que vem do meio. E resposta. O que é uma resposta? Uma resposta é a emissão de um comportamento. Então, vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que é estímulo e resposta. Se você, por exemplo, aproxima a sua mão de uma região quente, o calor que você sente vai fazer com que você puxe a sua mão. Então, você recebe um estímulo de calor intenso e a sua reação, ou seja, a sua resposta, é tirar a sua mão, tá certo? Se você recebe um estímulo de um choque, por exemplo, quando você estiver tendo um determinado comportamento, a ideia é que você pare de emitir aquele comportamento, se você, todas as vezes que você estiver tendo aquele comportamento, você levar o choque. Então, o choque seria o estímulo e não emitir o comportamento seria a sua resposta, tá? Então, Durkheim propôs um estudo que pudesse compreender como se dava essa relação entre estímulos e resposta. Para isso, ele usou, então, a chamada caixa-problema, né? Então, um animal, ele deveria conseguir. Ele colocava o animal dentro dessa caixa, que era mais ou menos uma caixa parecida com um labirinto, tá? Se o animal conseguisse destravar as portinhas, né, que levava ele para a saída, ele recebia um alimento. Então, veja só, qual era o estímulo que o animal recebia? O alimento. E qual era a resposta? Destravar as trancas. Entendem? Então, era essa compreensão que Durkheim estava pensando e era isso que ele queria estudar um pouco mais a fundo. Pessoal, até aqui está tudo bem? Compreensão? Façam pelo menos um sinalzinho de ok. Sim? Muito bem. Então, olha só, ele elaborou o princípio da aprendizagem por tentativa e erro, que foram bastante influentes na psicologia, principalmente no behaviorismo. Quais são, então, os princípios da aprendizagem por tentativa e erro que foram propostos por Durkheim? Ele falava sobre a lei do efeito e falava sobre a lei do exercício. Então, anotem, escrevam aí no caderno de vocês, princípios da aprendizagem por tentativa e erro. Princípios da aprendizagem por tentativa e erro. E aí escrevam lei do efeito e lei do exercício. O que dizia, então, a lei do efeito? A ação que leva à satisfação tende a ser repetida, e a ação que mantém a insatisfação tende a ser abandonada. O que quer dizer, então? Quer dizer que existe um efeito, né? A ação que leva a um bem-estar, então toda ação que vai levar a um bem-estar, ela tende a ser repetida. Se aquilo me faz bem, eu vou querer que aquilo aconteça uma outra vez. Se eu estudo para a prova e eu tenho uma nota boa, o que acontece dentro de mim? Eu querer estudar novamente, né? Ou talvez da mesma maneira como eu estudei para essa prova, para que eu continue tendo o benefício de ter uma nota boa. Agora, se eu estudo para a prova
e ainda assim eu tenho uma nota ruim, o que acontece? A ação que mantém uma insatisfação, ou seja, você não consegue uma nota boa, ela tende a ser abandonada, tá? É isso que diz, ou seja, a pessoa ela não tem mais aquela ação. É isso que diz a lei do efeito. E a lei do exercício? Ela vai dizer, quanto mais frequente, mais recente e mais intensamente uma associação é realizada, maior a chance de fixação. Ou seja, quanto mais eu vou repetir um determinado comportamento ou uma ação, mais aquilo vai ficando fixado tanto no meu cérebro quanto no meu comportamento. Tá? Então, é aquela história de que quanto mais eu faço, né, melhor eu fico, ok? Então, é a ideia de que a associação entre uma resposta adequada e um comportamento adequado se dá pela frequência com que aquela ação se mantém naquela pessoa. Tudo bem? Então, explicando só para vocês, então, o que seriam essas duas leis. O pensamento behaviorista surgiu como uma oposição ao estruturalismo e ao funcionalismo, que são as duas aulas que eu gravei, aliás, eu gravei a aula sobre estruturalismo, tá lá no canal do YouTube. E funcionalismo foi a aula ao vivo que nós tivemos na semana passada, tá? Então, o behaviorismo, ele surge como uma oposição. Ai, gente, desculpa, só um minutinho. Tá fácil não essas aulas ao vivo, a minha voz tá sofrendo. Então, ela surge, então, como uma oposição a essas duas escolas, ok? No entanto, apesar dele fazer essa oposição, ele traz alguma herança do funcionalismo como a base evolucionista, a psicologia animal e a visão de homem como um organismo em interação com o ambiente. Vocês se lembram que na aula da semana passada nós falamos sobre a teoria de Darwin, lembram disso? Falamos sobre a teoria da evolução de Darwin e a aproximação que alguns estudiosos da psicologia estavam tentando fazer da evolução humana com a teoria de Darwin. Se lembram disso? Se recordam disso? O behaviorismo, ele vai, então, usar, né? Ele vai ser influenciado, então, por essa escola. Vocês vão perceber que essa relação entre o organismo, o homem enquanto um organismo, em relação com o meio. Ok? Até aqui, tudo bem, gente? Falem comigo um pouquinho, porque eu estou me sentindo só. Tudo bem. Obrigada. Muito bom. Anotem, então, o que eu vou falar para vocês, anotem aí no caderno de vocês, que é um ponto importante. Então, escrevam assim, embora o behaviorismo tenha surgido como oposição ao estruturalismo e ao funcionalismo,
embora o behaviorismo tenha surgido como oposição ao estruturalismo e ao funcionalismo, ele traz heranças do funcionalismo. Tais como a base evolucionista, a psicologia animal. Thaís, por favor, peraí. Depois ele traz a herança, a partir da herança. Ele traz a herança do funcionalismo como a base evolucionista, a psicologia animal e a visão de homem como um organismo em interação com o ambiente. E a visão de homem como um organismo em interação com o ambiente. Ok, pessoal? Isso é uma informação aí importante. Vamos, então, agora falar um pouco sobre Pavlov. Acho legal se vocês puderem aí marcar o nome dele, né? Ivan Petrovich Pavlov. Acho que não há nenhuma dúvida de que ele é russo, né, gente? Pelo nome dele aí, tá? Dá para saber que é um russo. Muito bem. Um dos conceitos mais básicos do behaviorismo veio de um pesquisador russo chamado Pavlov. Então, a gente está falando aí de 1849, 1936. Vejam, observem, pessoal, que a gente já está falando aí de autores relativamente novos na psico, né? Estamos falando aí de 1936, ok? Este pesquisador é da escola dos... Pessoal, coloquem o microfone no mudo, por favor. Tá dando interferência de som. Muito bem. Então, este pesquisador é da escola dos reflexiologistas russos, que eram médicos fisiologistas dedicados aos estudos dos reflexos. Neurologicamente, o reflexo é uma reação do corpo que não depende da escolha da pessoa, como aquela batidinha no joelho que faz com que a perna se mexa automaticamente. Quem já foi aí numa consulta com o neuro, provavelmente, né, já deve ter feito esse exame, que é quando o neuro pega aquele martelinho dele, bate no teu joelho e a sua perna levanta de maneira automática, né, sem que você queira. Isso é um reflexo, ok? Os funcionalistas também investigaram as funções dos reflexos na sobrevivência. Entretanto, Pavlov fez uma descoberta no mínimo intrigante, que foi o reflexo condicionado. Então, pessoal, eu queria que vocês escrevessem assim no caderno de vocês. Pavlov descobriu o reflexo condicionado. O que ele está falando até aqui, né? Que nós já tínhamos outras pessoas que estudavam a questão dos reflexos, tá? Isso não foi Pavlov quem descobriu a questão dos reflexos. Isso já vinha sendo estudado há algum tempo. Mas Pavlov traz essa ideia do reflexo condicionado, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Olha só,
O conceito de reflexo condicionado, quando se cumpre uma condição, ele acontece, né? Quando se cumpre uma condição, que é o estímulo, e o reflexo, então, acontece, ou seja, a resposta. Esta se tornou a fórmula básica para entender um comportamento condicionado. A relação estímulo-resposta, abreviado como ER ou SR, e a fórmula SR passa, então, a significar a unidade elementar formadora do comportamento. Atualmente, o conceito de reflexo condicionado também passou a ser chamado de condicionamento clássico. Então, eu vou explicar, mas eu vou explicar já pedindo para vocês escreverem no caderno de vocês, ok? Então, escrevam aí. O reflexo condicionado, passou a ser chamado de condicionamento clássico. Condicionamento clássico. E significa uma condição Oi? Pode falar, Edmilson. Depois de condicionamento Não ouvi. clássico. E Não ouvi, desculpa. Esse significa uma condição. depois, condicionamento clássico E significa uma condição na qual um estímulo gera uma resposta. Professora, com licença. Sim? É a Silvia. Oi, Silvia. A gente está com uma aluna, a Val, que ela saiu, ela caiu a conexão dela, ela não está conseguindo se conectar pelo link novamente. Que estranho. Será que eu preciso... Talvez tenha que liberar alguma coisa por aí pelo seu controle. Engraçado, para mim não aparece ninguém para solicitar, aprovar. Né? Silvia, pergunta para ela se ela não está acessando o link antigo, porque há 2 links. Não, eu entrei pelo mesmo link que ela. Eu tô aqui, eu tô na sala. Só que ela estava online, ela estava aí. Aí ela saiu. Ela saiu, na verdade, ela foi ajudar outra aluna para entrar e agora não consegue se reconectar. Deixa eu ver se Mas aparece tudo bem, aqui para liberar. Só para fazer essa observação, pode continuar. Obrigada. Nada, deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Thaís, a Morgana também está tentando entrar e não consegue. Porque às vezes pode ter aí, Thaís, no teu comando aí um número limite. Esse número ele é revogado e aumenta, então, o número de pessoas no grupo. Às vezes excedeu o número de pessoas. Não, ele cabe mais. Eu acho que eu precisaria liberar, mas eu não estou achando aonde.
Pessoal, para não atrasar muito a aula, fala para eles que eu vou depois colocar essa aula lá no AVA, tá? Mas eu realmente não sei aqui como liberar agora. Engraçado, porque outras pessoas foram entrando e eu nem precisei liberar nada. Não sei por que tá assim. Mas tá bom. Vamos tentar continuar. Oi. Passa a informação, porque ontem aconteceu isso comigo na aula de ontem. Eu reiniciei o computador, e eu consegui conectar de novo. Talvez eles precisem fazer isso, né? Deve ser o coronavírus que está atrapalhando aí, que toda a culpa hoje é do coronavírus. Deve ser isso também. Pessoal, muito bem. Agora vamos falar sobre o Watson, e esse é um nome extremamente importante quando se fala de behaviorismo. John Watson. Escrevam aí no caderno de vocês o nomezinho dele. Muito bem. Quem cuidou de investir pesado no desenvolvimento dessa forma de psicologia científica foi John Watson, 1878 a 1958. Vejam como está ficando recente, né? A intenção de Watson era de aproximar a psicologia das ciências naturais, que, segundo ele, deixaria de se chamar psicologia para se chamar ciência do comportamento. O objeto da proposta é o comportamento. O aspecto visível ligado à psicologia, o que atendia a outras exigências das ciências naturais, como, no caso, o materialismo. Não haveria nada que não fosse visível na psicologia. Seria o fim das especulações, da introspecção, das sensações, dos conceitos de mente, consciência, subjetividade. Todos esses conceitos deveriam ser excluídos, e isso tornaria a psicologia uma ciência mecanicista, materialista, determinista e objetiva. É importante esclarecer que a teoria do estímulo-resposta é característica do behaviorismo metodológico de Watson. Como veremos adiante, o behaviorismo radical é uma teoria complexa que não pode ser reduzida à ideia de estímulo-resposta. Então, vou explicar porque isso daqui é importante e é um pouquinho complexo, tá? Muito bem. O Watson, então, ele propõe uma filosofia, escrevam aí, o Watson propõe uma filosofia chamada behaviorismo metodológico. Para este autor, ponto, né? Para este autor, a psicologia não deveria se chamar psicologia. A psicologia não deveria se chamar psicologia, mas sim ciência do comportamento. Ponto. Nesse tipo de estudo, não deveria haver
nada que não fosse visível vírgula, mensurável, vírgula, e objetivo. Pois somente assim a psicologia se tornaria uma ciência no modelo positivista. Ponto na outra linha. Cabe destacar que o behaviorismo metodológico de Watson cabe destacar que o behaviorismo metodológico de Watson não é sinônimo do behaviorismo radical não é sinônimo de behaviorismo radical proposto por Skinner. Vírgula. No entanto, podemos afirmar que o behaviorismo metodológico forneceu as bases Pessoal, coloquem, por favor, o microfone no mudo. No entanto, o behaviorismo metodológico forneceu as bases epistemológicas para o behaviorismo radical.
Eu quero saber, pessoal, se até ponto final, tá? Por enquanto, a única coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: behaviorismo metodológico foi proposto por Watson, ok? E a ideia do behaviorismo metodológico era compreender, era estudar a questão do comportamento, né, das ações dentro de um modelo positivista de ciência. Então, a ideia dele era que a psicologia não deveria se chamar psicologia, mesmo porque a origem da palavra psicologia vem de estudo da alma, tá? Então, tudo que fosse subjetivo ou que não pudesse ser palpável não deveria fazer parte dos estudos da psicologia. Inclusive, ele propõe, então, mudar o nome para ciência do comportamento, ok? Então, a ideia era estudar tudo aquilo que fosse visível. O behaviorismo metodológico, então, ele é uma filosofia, ele é uma proposta de se fazer estudo do comportamento. Ele foi quem forneceu as bases epistemológicas. O que são bases epistemológicas? É aquilo que embasa, é aquilo que dá sustentação em termos de conhecimento, é aquilo que fundamenta uma teoria do conhecimento, tudo bem? Então, foi exatamente o behaviorismo metodológico de Watson que vai fornecer essa base de conhecimento para a teoria de Skinner, que é o que nós já vamos ver, ok? Skinner, então, ele propõe o behaviorismo radical, que é uma atuação já mais prática, que é embasada pelo behaviorismo metodológico. Isso é importante, eu quero saber se vocês compreenderam, se ficou alguma dúvida até aqui. Podem conversar com a tia. Eu tive uma dúvida, professora. Pois não. Sobre, no caso, né, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, a ideia do Watson foi sobre que ele não queria que a psicologia fosse chamada de psicologia, e sim de ciência, né? Ciência do comportamento. Ciência do comportamento. Isso. Tá. Mas você entendeu por que ele queria isso? Era isso que eu ia perguntar. Porque Legal. Ele queria como se fosse, porque era algo palpável, eu não entendi essa parte. Tá, vamos entender isso daí então. O que acontece? Nós estamos falando, pessoal, de uma época em que a única coisa que era considerada ciência, a única forma de se fazer ciência, era dentro de um modelo de ciência que era chamado positivismo, ou modelo de ciência positivista, tá certo? O que propõe esse tipo de ciência? Propõe que a gente deveria estudar única e exclusivamente aquilo que a gente pudesse ver, aquilo que a gente pudesse pegar, aquilo que a gente pudesse testar, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre mente, consciência, subjetividade, a gente consegue ver isso? Não, porque são ideias, certo? É uma ideia, é algo que a gente não vê. Ninguém vê a mente, a gente vê o cérebro, a mente não, tá? Alguém vê a consciência? Não tem como a gente ver a consciência. Existe uma ideia de consciência, mas não a consciência em si. Então, ele dizia assim, se nós queremos fazer um estudo científico do comportamento, a gente precisa excluir, a gente precisa tirar todos esses conceitos que não podem ser testados, que não podem ser comprovados, que não podem ser vistos, né? E aí ele propõe, inclusive, mudar o nome de psicologia, porque psicologia, nas suas origens, significa estudo da alma, tá?
E estudo da alma também é algo extremamente abstrato, né? É algo que a gente não pega. Então ele fala, a psicologia deveria se chamar ciência do comportamento e não psicologia em si. Fica mais claro, Aline? Fica, professora, fica assim. Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Não? Então vamos passar aqui para o próximo slide. Muito bem. Gente, a minha voz, ela já está sumindo muito. Alguém que esteja com um áudio bom, quer me ajudar a ler? E aí eu só comento, por favor? Tô ficando sem ela já. Eu lembro que o áudio da Kátia estava bom. Continua bom, Kátia? Semana passada tava ótimo. A senhora quiser. Tô aqui. Quem pode ler para mim, por favor? Vamos lá, voluntários. Vou ler, professora. Tá bom, eu agradeço. Quem é que está lendo? É a Tamires. Oi, Tamires. Obrigada, Tamires. Vamos lá. No behaviorismo metodológico, o homem é visto, então, como um dos organismos que interagem com o meio, respondendo a estímulos. Assim como no funcionalismo, o ser humano é entendido como um animal entre os animais. Dessa forma, seria possível realizar experimentos com outros animais, como ratos, pombos, cães e macacos, e transportar as informações para aplicação em seres humanos. A Kátia está avisando que caiu. Que caiu a dela. Caiu o sistema dela. Ela não está conseguindo entrar? Vamos lá, gente. Continua, senão a gente não termina essa aula hoje. Vários alunos saíram, vários alunos caiu. A Grazi, o Davis, a Val, agora esse outro também. Que estranho, gente. Mas acho que deve ser a conexão deles, porque tem muita gente usando a internet, né? Então, vamos indo? Vamos lá, vamos terminar o slide. Além disso, o estudo da psicologia animal permite experimentos que não são permitidos com humanos, como, por exemplo, lesões em órgãos dos sentidos e partes do cérebro para saber os efeitos no comportamento. O conhecimento é visto de forma totalmente empírica para o behaviorismo metodológico. Nada é transmitido geneticamente. Tudo se insere a partir da experiência, não havendo herança de inteligência, habilidade ou instinto. Tudo é aprendido através do condicionamento ambiental. Muito bem. Escrevam no caderno de vocês. Para o behaviorismo metodológico, nada é transmitido geneticamente. Nada é transmitido geneticamente. Como Thaís, não entendi. Nada é transmitido. Peraí. Nada é transmitido geneticamente. E tudo se insere a partir da experiência. Entre parênteses. Relação com o meio. Fecha parênteses. Isso quer dizer que não há herança de inteligência
habilidade ou instinto. Isso quer dizer que não há herança de inteligência. Isso quer dizer que não há herança de inteligência, habilidade ou instinto. Professora, só para esclarecer, o behaviorismo metodológico é de Watson, né? Isso mesmo. Tá. Ou instinto, ponto. Assim, tudo é aprendido através do condicionamento ambiental. Tudo bem, pessoal? Compreenderam? Sim, normalzinho. Tranquilo. Tranquilo, muito bem. Slide número 9. Então, agora, a gente vai, depois que vocês compreenderam sobre o Watson e sobre o behaviorismo metodológico, nós vamos, então, passar a falar sobre o Skinner e o behaviorismo radical. E vamos entender um pouco, então, como que o behaviorismo metodológico influenciou epistemologicamente o behaviorismo radical, tá bom? Tamires, se você puder continuar lendo, eu agradeço. Watson influenciou muita gente, que demonstrou grande admiração pelo seu sistema. Uma dessas pessoas foi também o psicólogo estadunidense Skinner. Skinner foi isso. Frederick Skinner, vocês vão ouvir falar muito dele, viu, gente? 1904 a 1990. Skinner foi o psicólogo mais conhecido de um movimento denominado neobehaviorismo ou behaviorismo radical, que tinha como objetivo desenvolver e aprimorar o behaviorismo metodológico na psicologia inaugurada por Watson. Porém, isso exigiu um certo rompimento com o extremismo no próprio Watson para poder superá-lo. Skinner, portanto, teve como maior influência teórica Charles Darwin e suas proposições sobre variação e seleção. Ótimo. Então, vamos escrever o seguinte. O behaviorismo radical proposto por Skinner é embasado no behaviorismo metodológico de Watson. Porém, há um rompimento com algumas ideias extremistas de Watson. Abre parênteses. Como é o caso
como é o caso de não se considerar a subjetividade. Fecha parênteses. Skinner teve como maior influência a teoria de Darwin. E suas proposições sobre variação e seleção. Ponto final. Vamos lá. Tamires pode continuar lendo, ou se alguém também quiser ler para Tamires não se cansar, fiquem à vontade. Ô, Thaís, só um pouquinho. Pois não. Aqui no grupo nosso do primeiro semestre, a maioria caiu a conexão e não. Tá bom? Tá, eu não consegui ouvir o que você falou, Edmilson. Acho que aí é uma questão da conexão mesmo. Mas, peraí, só um minutinho. O pessoal caiu, que nem a caixa, net. Pessoal, não mexam, por favor, no slide, por favor. Assim, a Cátia, Ivonete, a maioria caiu também. Para retornar. Oi, eu consegui. Entrou de volta. Pessoal, essa questão, deixa eu explicar para vocês, que o pessoal cai, não é aqui no Teams, tá? É porque as conexões caseiras mesmo, todo mundo tá com o problema desse, porque tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo. Então, a conexão ela acaba ficando ruim mesmo e pode ser que a pessoa caia. Vamos esperar, tô vendo aqui o pessoal entrando, já tem bastante gente entrando de novo. Deixa eu ver. Ó, eu tenho 20 pessoas até agora. Voltei. Estão conseguindo? Vocês estão vendo? É uma questão, a questão não é aqui, é conexão mesmo, tá? É a internet que tá, a maioria tá com essa dificuldade. Vamos lá. Tudo bem? Pessoal, mas fiquem tranquilos, a aula está sendo gravada, tá? Vocês não vão ter prejuízo em relação a isso, não. Ok? Então, vamos lá. Tamires, você vai continuar? Pode ser? Pode ser, vou continuar. Daí no próximo alguém continua. Alguém no próximo, alguém já vai se preparando psicologicamente para assumir o controle. Vamos lá. Skinner foi pesquisador bastante ativo e desenvolveu conceitos importantes para a abordagem denominada behaviorismo radical, que recebe esse nome porque pretende resgatar as raízes do behaviorismo. Diferentemente do behaviorismo metodológico, o behaviorismo radical também compreende os fenômenos introspectivos como comportamentos, sejam eles pensamentos ou emoções, considerando aspectos subjetivos como possibilidades coerentes de respostas ao meio. No behaviorismo radical, a ênfase atribuída às contingências e ao meio supera as possibilidades de escolha individual ou livre-arbítrio,
de acordo com Skinner, uma vez que as escolhas dependem diretamente das consequências que se impõem sobre os indivíduos. Inclusive, um dos livros de Skinner, chamado O Mito da Liberdade, esclarece essa questão. Muito bem. Então, olha só. Como vocês já escreveram aí no caderno, tá? Não vai precisar escrever de novo. O behaviorismo radical, diferente do behaviorismo metodológico, ele vai levar em conta questões relacionadas à subjetividade, ok? Então, ele vai levar a questão das emoções, vai levar em conta os pensamentos e vai compreender que esses aspectos subjetivos, eles são uma possibilidade de resposta ao meio. Então, veja, é exatamente a minha subjetividade respondendo aos estímulos que o meio me oferece, tá? Então, por exemplo, se eu estou num ambiente, se o meio é um meio onde eu sofro constantes agressões, violências de uma maneira geral, como vai ser o meu pensamento, os meus sentimentos em relação a esse meio? Vão ser bons ou ruins? Vão ser ruins, certo? Então, ele vai colocar que... Desculpa, gente, meu celular está falando comigo. Ele vai colocar essa ideia de que a subjetividade, ela pode sim aparecer como uma resposta ao meio. Tudo bem? Muito bem, é isso que é o mais importante para vocês entenderem por enquanto. Vamos falar então sobre um conceito também bastante importante, que é o conceito de condicionamento operante proposto pelo Skinner. Por favor, quem pode ler? Bora, gente. Me ajudem, que a minha voz não está saindo. Eu posso, professora? Então, por favor, pode ler. Um de seus conceitos mais conhecidos é o de... Peraí, deixa eu só organizar aqui, porque tô com deu um problema na tela. Um dos seus conceitos mais conhecidos é o de condicionamento operante. Com uma noção de condicionamento operante... Peraí, professora, minha tela tá tremendo, não sei o que tá acontecendo. Deu? Não, sabe quando ela tá dando, tipo, tremendo? Eu não sei, peraí. Tá, eu vou pedir para alguém que possa ajudar aqui, depois você volta, pode ser? Tá certo. Minha voz tá boa, ler? professora? Tá, Minha tá voz boa. tá saindo? Tá. Vou ler. Condicionamento operante. Um dos seus conceitos mais conhecidos é o condicionamento operante. Com a noção de condicionamento operante, Skinner inova o behaviorismo ao propor o estudo e manipulação do comportamento de um organismo que opera no ambiente, ou seja, um organismo que é ativo e gera respostas ao explorar o ambiente. Ocorre uma associação entre o comportamento e as suas consequências. Skinner entende que, nessa exploração, o organismo se condiciona e aprende a partir das consequências produzidas pelo meio. O comportamento é controlado pelas consequências. Muito bem, então escrevam aí. O condicionamento operante... O condicionamento operante diz que o comportamento é controlado pelas consequências. Ê, Gabriel, hein? Mas você nem levanta da cama? Faz favor, hein, Gabriel? É preguiça que tá demais. Faz favor, hein? Vamos sentar aí e escrever bonitinho no caderno. Vamos lá. O
comportamento é controlado pelas consequências. Isso significa que um organismo... Ô, professora. Eu? Você pode repetir de novo, por favor? O comportamento é controlado pelas consequências. Isso é o comportamento operante. Isso significa que ocorre uma associação entre o comportamento e suas consequências. Certo. Ou seja, Me perdoa, professora, agora foi eu que perdi. É que eu tinha colocado isso, significa que um organismo... É isso? Tá, tudo bem, é porque eu tô colocando, como eu tô falando aqui da Sim. minha cabeça, às vezes eu não lembro exatamente Sim. as palavras que eu usei, mas a ideia é que aí eu perdi a sequência. Aonde que você parou? Do organismo. Lê para mim a frase toda. O condicionamento operante diz que um comportamento é controlado pelas consequências. Isso significa que um organismo é ativo e gera respostas ao explorar o ambiente. Ponto. Gera resposta ao ambiente, ao explorar o ambiente. Ponto. Skinner entende que nessa exploração, ou seja, nessa exploração do ambiente, né? O organismo se condiciona. E aprende a partir das consequências produzidas pelo meio. Ponto final. Muito bem. Vamos falar agora sobre reforço positivo e reforço negativo. Thaís. Oi. É a Jussara. Eu só queria pedir um favor para o pessoal fechar os microfones, porque está dando muita interferência, barulho de fundo, e está um pouco complicado para ouvir. Aí só abrir na hora que for falar, fazendo favor. Isso. Obrigada, viu? Vamos lá. Então, vamos falar agora sobre reforço positivo e reforço negativo, ok? Quem, por favor, me ajude a ler esse slide. Agora eu coloquei além de posso também a tela, eu consegui arrumar a tela. Tá, então vamos lá. No behaviorismo, isso. O reforço é uma forma de aumentar a frequência de um comportamento desejado, recompensando o indivíduo por isso. Tecnicamente, é uma tendência de redução da necessidade quando um comportamento é reforçado. Ele tende a se repetir por trazer um benefício ao organismo. Há dois tipos de reforço: o reforço positivo e o reforço negativo.
Reforço positivo ocorre quando se apresenta uma consequência agradável com o objetivo de aumentar a frequência de determinado comportamento. Por exemplo, permitir que uma criança assista filmes ou brinque depois que finalizar as tarefas da escola. Não viu? Reforço negativo é quando se retira do ambiente algo que seja aversivo ao organismo. Por exemplo, não castigar a criança por não ter finalizado a tarefa de casa no tempo esperado. As duas formas de reforçamento ajudam a aumentar a frequência do comportamento em questão. Muito bem. Então, escrevam aí no caderno de vocês. Existem duas formas de reforçamento. Existem duas formas de reforçamento. Bom, só antes disso, pessoal, todo mundo entendeu que reforçamento é uma forma de aumentar a frequência de um comportamento, tá? Todo reforço, ele tende a aumentar a frequência de um comportamento. Aí nós vamos ter duas formas da gente aumentar a frequência, a resposta de um comportamento. Pode ser através do reforço positivo ou através do reforço negativo. Tudo bem? Muito bem. O que seria, então, o reforço positivo? É quando a gente apresenta uma consequência agradável. Então, reforço positivo, apresentação de uma consequência agradável. É o mais comum, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, sobre esse tipo de reforço, ou recebeu ou aplicou, né, que é aquela coisa do, se você fizer a lição, depois você pode assistir um filme. Se você comer tudo, você vai ganhar uma bala. Então, esse é o reforço positivo. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Muito bem. E o que seria, então, o reforço negativo? Reforço é quando a gente retira do ambiente algo que esteja aversivo ao organismo. Por exemplo, não castigar a criança por não ter finalizado a tarefa de casa no tempo esperado. Vou dar um outro exemplo que talvez vocês vão entender melhor, né? Imagina um dos tipos de reforço negativo é quando você tira, por exemplo, uma pessoa que está presa, que está em cárcere, e você tira ela da cela e leva para tomar banho de sol, por exemplo. Tá? Ou pessoas que estão na quarentena e vão levar o cachorrinho para dar uma volta lá fora, né? Então você sai daquele ambiente aversivo, né, que é ficar trancado em casa, e pode passear com o seu cachorro por 15 minutos, né, para você se sentir um pouco melhor. Então, o reforço negativo é quando eu tiro o estímulo aversivo. Tudo bem? Tranquilo, gente, pessoal? Muito bem. Agora, a gente vai deixar de falar um pouco sobre o reforço e nós vamos falar sobre um outro conceito que também é utilizado, que se chama punição, tá? Então, também há o conceito de punição, que também se divide em punição positiva e punição negativa. A punição positiva significa acrescentar um elemento aversivo ao ambiente. Por exemplo, palmadas em uma criança desobediente. E a punição negativa ocorre quando se retira um elemento prazeroso. Por exemplo, proibir uma criança de jogar videogame caso demonstre um comportamento indesejado. Para extinguir o comportamento indesejado, o que deve ser feito é ignorar o comportamento e continuar a reforçar outros comportamentos mais adequados. Pessoal, então assim,
a punição positiva, então, ela acontece quando a gente acrescenta um elemento aversivo. Então, punição positiva, acrescentar um elemento aversivo com a finalidade de extinguir o comportamento. Então, bater numa criança, né, que nós já sabemos que não é algo que funciona, então, inclusive já é uma forma de educar já bem antiga, que não se usa mais, mas é o tipo de punição positiva, porque você está acrescentando um elemento aversivo no ambiente. E a punição negativa, ela acontece quando você retira um elemento prazeroso. Ah, então você não fez a lição? Então você não vai jogar videogame. Tá? Então você não vai ganhar, se não comeu o seu alimento, então você não vai ganhar o doce, por exemplo. Dá para vocês entenderem a diferença de uma para outra? Sim. Muito bem. Eu coloquei, pessoal, para vocês aqui um assimile, né? Que é, na verdade, um resuminho para vocês compreenderem essas diferenças, porque às vezes parece que é tudo mais ou menos igual, né? Mas não é. Então, depois, quem gostar aí de fazer resuminho no caderno, escreve isso daí no caderno que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem. Então, coloquem assim no caderno de vocês. Estudar o slide 14. Já vai ajudar bastante. É exatamente a mesma coisa que eu expliquei para vocês no slide passado. Muito bem. Quem vai poder ler para mim o slide 15, sobre a instrução programada? Vamos lá, quem estava lendo, pode continuar. Está acabando, gente. Para se trabalhar com o condicionamento operante, Skinner defende o uso do reforço na aprendizagem. O comportamento pode, então, ser controlado através do reforçamento de suas respostas, desenvolvendo uma constatação de third kind. De que a recompensa proporciona uma influência mais forte que a punição na aprendizagem. Na educação, Skinner elaborou a instrução programada, que traz 4 princípios. Estes princípios afirmam que o aprendizado ocorre com mais facilidade quando o organismo é ativo, operante, o organismo recebe reforço, o conteúdo é apresentado progressivamente complexo, as diferenças individuais são consideradas. Maravilhoso. Então, escrevam o seguinte. Na educação, Skinner elaborou a instrução programada. Vírgula, a qual traz 4 princípios. Pessoal, desliguem os microfones, por favor. A qual traz 4 princípios que afirmam que o aprendizado ocorre com mais facilidade quando
Número 1. O organismo é ativo. Número 2. O organismo recebe reforço. Número 1, o organismo é ativo. Número 2, o organismo recebe reforço. Número 3, o conteúdo é apresentado progressivamente do simples para o complexo. E número 4, as diferenças individuais são consideradas. É tranquilo essa parte, né, pessoal? Acho que não fica dúvida sobre isso. As diferenças individuais são consideradas. Professora. Pois não. Repete o tópico 4, por favor. As diferenças individuais são consideradas. Obrigado. Eu quero saber se vocês conseguiram compreender, pessoal, a ideia. Acho que é tranquila essa parte, né? Muito bem. No último slide, a gente vai falar sobre a caixa de Skinner, que também foi aí um experimento, né? E vocês vão ouvir também falar bastante. Opa! Gente, não mexam nos slides, por gentileza. Deixa eu aqui assumir o controle, pronto. Muito bem. A gente vai falar sobre a caixa de Skinner aqui na aula de hoje, mas vocês vão ainda falar bastante sobre ela nas outras aulas, ainda mais quando vocês tiverem a disciplina Matrizes do Pensamento, Matrizes do Pensamento em Psicologia Comportamental, se eu não me engano é esse o nome. E aí vocês vão estudar isso mais a fundo, tá? Agora que eu só vou apresentar mesmo para vocês. Então ele vai dizer o seguinte: para estudar os tipos e esquemas de reforço, Skinner desenvolveu um instrumento semelhante... Pessoal, desliguem o microfone, por favor, está dando interferência. Isso, todo mundo desliga, por favor. Para estudar os tipos e esquemas de reforço, Skinner desenvolveu um instrumento semelhante à caixa problema de Turner-Kine, aquele que eu apresentei para vocês no começo da aula, no qual colocava um rato e controlava as condições, basicamente comida, água, luz e choque. À sua revelia, o aparelho ficou conhecido como caixa de Skinner. Skinner propõe uma forma de modificação do comportamento que consiste no uso de reforço positivo para controlar ou modificar o comportamento individual ou coletivo. Gente, aqui tá só para vocês saberem, a caixa de Skinner era utilizado com animais também, tá? Não é utilizado com humanos, não, ok? Uma dessas formas consiste na modelagem ou método de aproximação sucessiva, na qual um reforço é dado em fases de ações simples que vão gradativamente aproximando o comportamento atual do comportamento final, ou seja, o comportamento que eu quero, que é um comportamento mais complexo. Para ele, é assim que as crianças aprendem a falar. Primeiro, elas emitem sons aleatórios que vão sendo reforçados pelas pessoas ao redor quando se aproximam de uma palavra real, até que a criança consiga falar da mesma maneira que outras pessoas. Então, ela vai sendo estimulada, né? Ela vai sendo reforçada, até que ela consegue emitir a palavra da maneira como deve ser, e por associação, ela vai fixando aquela palavra, aquela ideia, até que ela passa a falar aquilo de uma maneira mais tranquila, né? É o método, né, pessoal, que muitas escolas de idiomas, né, acabam usando, tá? Em relação à caixa de Skinner, tranquilo para vocês? A compreensão? Ficou alguma dúvida? Podem ativar os microfones. Nós já encerramos os slides, quero saber se tem dúvida.
Thaís? Pois não. Nós tivemos no semestre passado essa aula de hoje, tanto a respeito de Watson e Skinner, e também a respeito da caixa de Skinner. Bacana. Então, acho que para vocês não foi uma coisa tão nova, né? Não. Legal. É bom que vocês vão sempre lembrando, vão reforçando, mas vocês ainda não tiveram matrizes do pensamento em psicologia comportamental, né? Ninguém acha que tem. Nós tivemos análise do comportamento. Análise do comportamento, tá? Então, vocês vão ter ainda as matrizes, que é quando vocês vão aprofundar, de fato, esses temas, tá bom, gente? É por isso, então, que ele está dando a caixa, né? Mais alguma dúvida, pessoal? É por isso, então, que está se encontrando a sua matéria, a sua disciplina com essa que nós tivemos, né? É que, assim, na verdade, a disciplina de História, ela é uma disciplina que deveria ter sido dado para vocês no primeiro semestre, tá? Porque ela é uma disciplina bem básica, uma disciplina bem... Assim, a gente apresenta alguns conceitos e entende que depois, nas outras, né, a gente vai aprofundando um pouco mais. Então, na verdade, essa aula ela é bem mais básica do que a aula que vocês já tiveram no semestre passado sobre análise, tá bom? Para o pessoal do primeiro semestre, está super ok, vocês ainda vão ter essas outras, mas o pessoal do terceiro semestre, as minhas aulas de História acabam ficando bem básicas, porque vocês já tiveram alguma coisa antes. Tá certo? Bacana. É bom porque está servindo de um reforço. Isso, uma revisão, exatamente. Muito bem, eu quero saber se ficou alguma dúvida para vocês, algo que vocês queiram comentar. Você está tranquilo? Oi, Aline. Eu quero pedir desculpa, é porque minha internet ela caiu, tá bom? Imagina, sem problema nenhum. A gente vai ter problemas como esse, viu, gente? Porque tem muita gente utilizando aí a internet caseira, né, que a gente fala. Então, ela vai cair mesmo. Isso pode acontecer comigo, inclusive, tá? Pode ser que eu caia e eu tenha que entrar de novo. Então, a gente vai ter que ter um pouco aí de paciência. Combinado? Obrigada, professora. Meus queridos, então, por favor, façam aí a atividade de pré e pós-aula, tá? Fiquem em dia com essas atividades para que vocês não se percam e a gente se vê, então, na aula da semana que vem. Combinado? Tá certo, professora. Combinado. Obrigada, professora. Queridos, beijos para vocês. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.